Dizem que a nossa mente pode pregar peças. Mas e se as pessoas ao seu redor insistem que você está perdendo o juízo, quando você sabe que está se agarrando aos últimos fios de sanidade? No dia em que meu marido saiu do consultório médico, sussurrando que eu estava ficando louca, senti cada fibra do meu ser se partir. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo sequer isso soar familiar? Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Marília e eu tenho 73 anos. Por 51 anos, morei no mesmo apartamento apertado em Copacabana, na Rua Barata Ribeiro, onde o papel de parede desbotou de rosas amarelas para um creme fantasmagórico, e o cheiro de café passado nunca aquece de verdade o frio que se instalou em meus ossos. Acordo todas as manhãs às 5h30. Não porque eu queira, mas porque meu corpo memorizou o ritmo de servir aos outros antes de mim. A rotina era sempre a mesma. Dobrar as camisas do Roberto com precisão, passar os vincos que ele inspecionaria com olhos críticos, preparar seu café da manhã exatamente como ele gostava, 2 ovos com a gema mole, a torrada só um pouco dourada, e o café preto e amargo como o humor dele se tornara. Minhas mãos tremem agora, a artrite fazendo tarefas simples parecerem escalar montanhas, mas eu nunca reclamei. Reclamar era fraqueza, Roberto sempre dizia. Do lado de fora da janela da minha cozinha, Copacabana fervilhava de vida. Os amarelinhos buzinavam pela Siqueira Campos, vizinhos conversavam nas portarias dos prédios, crianças riam a caminho da escola. Mas dentro dessas 4 paredes, eu me sentia como um fantasma carregando décadas de memórias que pareciam não importar para ninguém além de mim. A última terça-feira mudou tudo. Eu havia implorado para o Roberto vir comigo ao consultório do Dr. Pinheiro em Botafogo. Minha memória andava falhando. Coisas pequenas, como esquecer onde coloquei meus óculos de leitura, ou ficar parada no supermercado sem conseguir lembrar o que fui comprar. A confusão me assustava. Eu precisava de alguém para segurar minha mão, para me dizer que eu não estava me perdendo completamente. Roberto sentou na sala de espera, rolando o feed do celular com a mesma irritação que demonstrava quando eu pedia ajuda para qualquer coisa. Quando o Dr. Pinheiro nos chamou, senti uma fagulha de esperança. Talvez juntos pudéssemos descobrir o que estava acontecendo comigo. Mas enquanto eu descrevia meus sintomas, o esquecimento, os momentos de confusão, o cansaço avassalador, percebi algo que fez meu sangue gelar. Roberto não estava me olhando com preocupação ou compaixão. Seus olhos continham algo totalmente diferente. Algo calculista. Quando o Dr. Pinheiro saiu para pegar alguns formulários, Roberto se inclinou para a frente e sussurrou para a enfermeira, alto o suficiente para eu ouvir. Ela está perdendo o juízo. Completamente. Não sei por quanto tempo mais eu vou aguentar. As palavras me atingiram como um golpe físico. Olhei para meu marido, este homem que havia prometido me amar na saúde e na doença, e vi um estranho. Os mesmos olhos que um dia brilharam quando ele me pediu em casamento no Pão de Açúcar agora continham um cálculo frio. Ele queria que os outros acreditassem que eu estava quebrada. Naquela noite, sentei-me em nossa sala, segurando nosso velho álbum de fotos. Página após página de memórias. Nosso casamento na igreja de Nossa Senhora de Copacabana, férias em Teresópolis, manhãs de Natal com nossos filhos, Sandra e Marcelo, quando eram pequenos e ainda achavam que eu era a pessoa mais incrível do mundo. Em todas as fotos eu estava sorrindo, doando, amando sem reservas. Quando esse amor se transformou em um fardo? Quando me tornei algo a ser administrado em vez de alguém a ser querida? Veja bem, eu dei tudo a esta família. Tudo. Nos primeiros anos, quando o dinheiro era curto e Roberto estava lutando para estabelecer sua pequena construtora, eu fazia turnos duplos em uma delicatessen famosa na Tijuca. Meus pés inchavam tanto que eu mal conseguia andar, mas nunca reclamei. O dinheiro que eu ganhava ia direto para nossa conta conjunta. Dinheiro que eventualmente ajudou Roberto a investir em ações que o tornariam um homem de posses ao longo dos anos. Quando Sandra nasceu,
Larguei meu emprego para cuidar dela em tempo integral. Depois veio Marcelo, 2 anos depois. Eu passava noites em claro com febres, cólicas, pesadelos. Eu preparava lanches, ajudava com a lição de casa, levava para o treino de futebol, para as aulas de piano e para as apresentações de balé. Eu fazia fantasias de Halloween à mão, assava bolos de aniversário do zero, criava mágica do nada porque não podíamos nos dar ao luxo de muito mais. Mãe, você sempre faz tanto por nós, Sandra costumava dizer, envolvendo seus bracinhos em volta da minha cintura. Aqueles abraços eram tudo para mim na época. Mas, em algum ponto do caminho, abraços rápidos substituíram longas conversas. Obrigado se tornou um hábito em vez de um sentimento. Com o passar dos anos, a construtora de Roberto cresceu. Os investimentos no mercado de ações que eu ajudei a financiar começaram a render generosamente. Não éramos ricos, exatamente, mas estávamos confortáveis. Mais do que confortáveis. Roberto havia acumulado bens no valor de centenas de milhares de reais, incluindo algumas criptomoedas que ele comprou cedo e que haviam se valorizado substancialmente. Mas com o sucesso financeiro vieram as expectativas. Quando Sandra se formou na faculdade e precisou de dinheiro para seu casamento, esvaziei minha pequena poupança sem questionar. Quando Marcelo perdeu o emprego durante a recessão, sustentamos sua família por 8 meses. Quando a mãe de Roberto precisou de cuidados de enfermagem caros, arrumei um emprego de meio período na biblioteca do bairro para ajudar a cobrir os custos. Mãe, pode nos ajudar com a entrada do apartamento? Mãe, pode me emprestar dinheiro para o conserto do carro? Mãe, pode ficar com as crianças no fim de semana? Eu dizia sim para tudo. Sempre sim. Porque é isso que as mães fazem, o que as esposas fazem. Damos até não sobrar nada, e então encontramos mais para dar. Mas algo mudou nos últimos anos. Os pedidos se tornaram exigências. A gratidão se tornou expectativa. E a atitude de Roberto em relação a mim se tornou algo que eu mal reconhecia. Você está imaginando coisas de novo, ele dizia quando eu mencionava que me sentia cansada ou sobrecarregada. Você está fazendo drama, quando eu pedia ajuda com as tarefas domésticas que estavam se tornando difíceis com a minha artrite. Você se preocupa demais, quando eu expressava preocupação com nossas finanças ou nossos relacionamentos familiares. Lentamente, comecei a duvidar de mim mesma. Eu estava sendo dramática? Eu estava imaginando a frieza em suas vozes, a maneira como as conversas paravam quando eu entrava nos cômodos, a sensação de que eu estava me tornando invisível na minha própria casa? As visitas ao médico se tornaram outro campo de batalha. Cada vez que eu mencionava um sintoma, a dor nas articulações que me mantinha acordada, os lapsos de memória que me assustavam, a depressão que pairava sobre mim como uma névoa. Roberto me interrompia. Ela sempre foi ansiosa, ele dizia aos médicos. Tende a exagerar os sintomas. Acho que é para chamar atenção. Chamar atenção. Como se 51 anos colocando todos em primeiro lugar fossem de alguma forma egoístas, como se pedir cuidado e compaixão básicos fosse demais. O ponto de ruptura veio no mês passado. Meu aniversário de 73 anos chegou em uma quinta-feira chuvosa de outubro. Eu havia mencionado a data várias vezes, até a circulei no calendário da cozinha com caneta vermelha. Mas o dia passou sem nenhum reconhecimento. Nenhuma ligação de Sandra ou Marcelo. Nenhum cartão de Roberto. Nada. Sentei-me à mesa da cozinha naquela noite, cercada pelo silêncio de uma casa que não parecia mais um lar. Acendi uma única vela de aniversário em uma fatia de pão de forma e fiz um desejo. Desejei importar para alguém. Qualquer um. 2 dias depois, Roberto anunciou que iria visitar seu irmão em Niterói no fim de semana. Algo em seu tom me deixou desconfiada. Não víamos seu irmão há mais de 1 ano e de repente era urgente? Por que agora? E perguntei. Você não entenderia, ele respondeu pegando o casaco. É negócio. Naquela noite, sozinha em nosso apartamento, fiz algo que nunca pensei que faria.
Deslizei um pequeno gravador de voz no bolso do casaco de Roberto. Era um dispositivo minúsculo que eu havia comprado meses antes, quando estava pensando em gravar as consultas médicas para ajudar a lembrar as instruções. Eu disse a mim mesma que precisava de provas. Provas de que eu não estava perdendo o juízo. Provas de que algo estava terrivelmente errado com a forma como eu estava sendo tratada. O fim de semana se arrastou. Limpei o apartamento, cuidei da minha pequena horta de temperos na janela da área de serviço e tentei silenciar a voz na minha cabeça que sussurrava que eu estava sendo paranoica. Talvez Roberto estivesse certo. Talvez eu estivesse imaginando coisas. Ele voltou no domingo à noite com um humor que eu não consegui decifrar. Distante, mas quase. Animado? Ele foi direto para o escritório e fechou a porta, fazendo ligações em tons abafados que atravessavam as paredes finas, mas não as palavras. Na segunda-feira de manhã, depois que ele saiu para o trabalho, peguei o gravador do bolso do casaco dele com as mãos trêmulas. Meu coração batia forte quando apertei o play, sem saber se estava pronta para o que poderia ouvir. O que ouvi destruiu algo dentro de mim que já vinha rachando há anos. A voz de Roberto, clara e calculista. Ela está dando muito trabalho agora, Tarcísio. As visitas ao médico, as queixas, o jeito que ela me segue pela casa como um cachorrinho perdido. E o dinheiro. Caramba! O dinheiro que estamos gastando com os remédios e tratamentos dela. A voz do irmão dele. O que você está pensando? Tenho pesquisado umas opções. Tem uma clínica em Petrópolis. Não é muito cara. Nada chique, mas limpa. Segura. Ela seria cuidada, e eu estaria livre para, sabe, viver minha vida. E o apartamento? As economias? Essa é a beleza da coisa. Se ela for declarada incapaz, eu assumo o controle total de tudo. A conta corrente, a carteira de investimentos, até os bitcoins. Ela nem sabe da metade do que a gente tem. Fui esperto em mantê-la fora do cenário financeiro. E as crianças? Roberto riu. Um som que fez meu sangue congelar. Sandra já está do meu lado. Ela acha que a mãe precisa de cuidados profissionais. Marcelo é mais difícil de convencer, mas ele vai ceder quando perceber que tem uma herança pela qual vale a pena lutar. A gravação durou 43 minutos. 43 minutos do meu marido e seu irmão discutindo minha vida como se eu fosse um problema a ser resolvido, um obstáculo a ser removido. Eles falaram sobre forjar documentos, encontrar médicos que me declarariam incapaz, até mesmo encenar incidentes para me fazer parecer instável. Sentei no chão da minha cozinha, segurando aquele pequeno gravador, e senti algo se quebrar dentro de mim que me mantinha inteira por décadas. A traição tinha gosto de moedas de cobre na minha boca. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o aparelho. Por 51 anos, eu amei este homem completamente. Dei a ele minha juventude, meus sonhos, minha identidade. Apoiei seu negócio com meu salário, criei seus filhos enquanto ele construía sua fortuna, cuidei de sua mãe quando ela estava morrendo. Fui leal, fiel, dedicada. E ele me via como nada mais do que um fardo caro. Arrastei-me para a sala de estar e olhei para nossa foto de casamento na estante. Aquela jovem de branco, tão cheia de esperança e amor, confiando completamente que o homem ao seu lado a protegeria e a amaria para sempre. O que eu diria a ela se pudesse voltar no tempo? Naquela noite, derrubei minha caneca de café favorita, aquela que Sandra me deu de Dia das Mães anos atrás, pintada com florzinhas. Ela se estilhaçou no chão da cozinha, e eu encarei os cacos espalhados pelo piso. Como meu casamento, como minha família, como minha confiança. Mas naquele momento de destruição, algo mais aconteceu. Algo inesperado. Eu sussurrei. Chega. As palavras vieram de algum lugar profundo dentro de mim. Um lugar que estava enterrado sob décadas de agradar aos outros e autossacrifício. Chega. Pela primeira vez em anos, não limpei os cacos imediatamente. Deixei-os lá e fui para a cama, onde dormi mais profundamente do que em meses.
Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Olhei no espelho do banheiro e vi uma estranha. Uma mulher de cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos, mas também algo mais. Algo que parecia quase força. Eu tinha uma escolha a fazer. Poderia continuar fingindo que tudo estava bem. Continuar sendo a vítima conveniente da manipulação da minha família. Ou eu poderia fazer algo que nunca fiz na minha vida adulta. Eu poderia revidar. Mas revidar significava arriscar tudo. Significava potencialmente perder a única família que eu tinha, mesmo que essa família estivesse me tratando terrivelmente. Aos 73 anos, quem eu seria sem eles? O medo era paralisante. A solidão parecia pior que o desrespeito. Pelo menos com Roberto e os filhos, eu tinha algum senso de propósito, mesmo que esse propósito fosse ser usada. Passei 3 dias andando de um lado para o outro em nosso pequeno apartamento, tocando a gravação repetidamente, tentando me convencer de que havia entendido algo errado. Talvez Roberto estivesse apenas frustrado. Talvez ele não quisesse dizer aquilo de verdade. Mas, no fundo, eu sabia que não era o caso. A frieza em sua voz, a maneira casual como ele discutia me descartar. Isso não era frustração momentânea. Este era um homem que havia parado de me ver como humana, anos atrás. Na quinta-feira, fiz algo que surpreendeu até a mim. Comprei um pequeno caderno e comecei a anotar cada incidente que conseguia lembrar de ser dispensada, menosprezada ou ignorada. A lista ficou mais longa do que eu esperava. Roberto me interrompendo em jantares. Sandra revirando os olhos quando eu oferecia um conselho. Marcelo mudando de assunto sempre que eu tentava falar sobre minhas preocupações com a saúde. As crueldades casuais que se tornaram tão normais que eu havia parado de notá-las. Mas também anotei outras coisas. Momentos que contradiziam a narrativa deles de que eu era incapaz ou instável. Eu ainda controlava o saldo da nossa conta bancária até o último centavo. Eu ainda lembrava o aniversário de cada neto, cada aniversário de família, cada data importante. Eu ainda cozinhava refeições elaboradas nos feriados, administrava nossa casa e lidava com todo o trabalho emocional de manter os relacionamentos familiares. Eu não estava perdendo o juízo. Eu estava perdendo a vontade de continuar sendo o alvo conveniente deles. Naquele domingo, Marcelo ligou para perguntar se eu poderia cuidar de seus gêmeos enquanto ele e a esposa iam a um casamento. O pedido era típico, de última hora, presumido em vez de perguntado, sem nenhuma consideração se eu poderia ter outros planos. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu disse não. Como assim não? A voz de Marcelo carregava o choque de alguém que nunca tinha ouvido essa palavra de mim. Quero dizer que tenho outros planos. Que planos? Você nunca tem planos. O descarte casual de toda a minha existência doeu, mas também fortaleceu minha determinação. Agora, eu tenho planos. Desliguei antes que ele pudesse me fazer sentir culpada e mudar de ideia. Minhas mãos tremiam, mas senti algo que não experimentava há anos, a satisfação de estabelecer um limite. Em 1 hora, Sandra ligou. Depois, Roberto. Ambos confusos, um pouco irritados, exigindo saber o que havia de errado comigo. Não há nada de errado comigo, eu disse a cada um deles. Esse é exatamente o ponto. Naquela noite peguei todos os nossos velhos álbuns de fotos e os espalhei pelo chão da sala. 51 anos de memórias. Formaturas, feriados, férias, comemorações. Em cada foto, eu estava lá, organizando, servindo, celebrando as conquistas dos outros, tornando a vida de todos mais suave e feliz. Mas olhando para aquelas fotos agora, eu vi outra coisa. Vi uma mulher desaparecendo gradualmente. Nas primeiras fotos, eu tinha opiniões, preferências, sonhos. Com o passar dos anos, me tornei o fundo. Uma personagem coadjuvante na história de todos os outros. Peguei uma foto. Roberto e eu no Pão de Açúcar durante nosso namoro, jovens e rindo, e guardei o resto. Aquela jovem merecia mais do que o futuro lhe reservava. E talvez
apenas talvez, não fosse tarde demais para a mulher que eu me tornei. Na manhã seguinte, fiz 2 ligações que mudariam tudo. A primeira foi para Dona Maria Santos, minha vizinha de cima. Maria tinha 68 anos, uma viúva que criou 4 filhos e enterrou um marido que amava profundamente. Ela também era a única pessoa na minha vida que parecia me ver como um ser humano completo. Marília, sua voz soa diferente, ela disse quando perguntei se poderíamos conversar. Mais forte, de alguma forma. Contei tudo a ela. A gravação, os anos de manipulação, o plano de me declarar incapaz. Maria ouviu sem interromper. E quando terminei, ficou em silêncio por um longo momento. Minha filha, você sabe o que tem que fazer. Ela disse finalmente. A questão é se você é corajosa o suficiente para fazer. A segunda ligação foi mais difícil. Procurei por advogados especializados em direito do idoso no Rio de Janeiro e encontrei uma que oferecia consultas gratuitas. Doutora Helena Moraes atuava há 20 anos e era especialista em proteger idosos de abuso financeiro. O que você está descrevendo, infelizmente, é comum, ela me disse durante nossa ligação. Membros da família muitas vezes visam os bens de parentes idosos, especialmente quando há uma quantia significativa de dinheiro envolvida. As criptomoedas e a carteira de investimentos do seu marido, por si sós, fazem de você um alvo principal. Mas o que eu posso fazer? Eu sou só uma dona de casa. Você é uma mulher cujos direitos foram violados. Você tem opções, Dona Marília. Mais opções do que imagina. Marquei uma consulta para a semana seguinte. Pela primeira vez em meses, senti algo que poderia ser esperança. O fim de semana trouxe outro teste. Roberto anunciou que Sandra e sua família viriam para o jantar de domingo, e que Marcelo e sua esposa se juntariam a nós. Faça aquele assado que eles gostam, ele disse, não perguntando, assumindo que eu obedeceria como sempre fiz. E aquele bolo de chocolate que a Sandra está sempre pedindo. Fiquei no balcão da cozinha, olhando para a lista de compras que comecei a escrever automaticamente, e parei. Não. O quê? Eu disse não. Se eles querem jantar, podem ajudar a cozinhar. Ou podemos pedir comida. O rosto de Roberto passou por várias expressões. Confusão, aborrecimento e, finalmente, raiva. O que deu em você ultimamente? Você está agindo. Estranha. Estranha. Código para não obediente. Não invisível. Não convenientemente silenciosa. Estou agindo como alguém que merece o mínimo de respeito. Respeito? Eu te sustento há 50 anos. E eu tenho te apoiado da mesma forma. Cozinhando, limpando, criando seus filhos, cuidando da sua mãe, trabalhando quando precisávamos de dinheiro, desistindo de todos os sonhos que já tive para facilitar sua vida. Quando exatamente eu paro de ter que merecer o direito de ser tratada como um ser humano? Roberto me encarou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Talvez eu tivesse. Talvez a velha Marília, aquela que absorvia desrespeito como uma esponja, finalmente tivesse ido embora. O jantar de domingo foi tenso. Fiz sanduíches em vez de assado. Servi biscoitos de padaria em vez de bolo caseiro. Sandra reclamou da refeição estranha. Marcelo perguntou se eu estava me sentindo bem. Roberto me fuzilou com o olhar do outro lado da mesa. Mas eu sentei mais ereta do que em anos. Encarei seus olhos em vez de olhar para o meu prato. Participei das conversas em vez de apenas servir e limpar. Mãe, você parece diferente, Sandra disse ao sair. Não foi um elogio. Eu sou exatamente a mesma, respondi. Só não estou mais fingindo que ser maltratada é normal. Naquela semana, tive minha primeira reunião com a doutora Helena Moraes. O escritório dela ficava em um casarão reformado perto do aterro do Flamengo, e ela me ofereceu café em uma xícara de verdade, não em um copo de papel. Uma pequena gentileza que quase me fez chorar. Fale-me sobre sua situação financeira, ela disse, pegando um bloco de notas.
Percebi que não sabia tanto quanto deveria. Roberto cuidava dos negócios, sempre cuidou, alegando que era complicado demais para eu entender. Mas eu sabia da conta corrente que compartilhávamos, da poupança com nossos 2 nomes, do apartamento que possuíamos quitado. O que eu não sabia era que Roberto havia aberto várias contas apenas em seu nome, incluindo contas de investimento no valor de centenas de milhares de reais. Dinheiro que havia crescido da base que eu ajudei a construir com meu salário da Delicatessen. Meu trabalho não remunerado como mãe e dona de casa. Meus sacrifícios de sonhos e ambições pessoais. No Brasil, os bens adquiridos durante o casamento são considerados patrimônio do casal. Independentemente de em qual nome a conta está, explicou Helena, você tem direito a esses investimentos, a essa criptomoeda, a tudo isso. Mas precisamos agir rápido se seu marido está planejando declará-la incapaz. Ela me deu dever de casa: reunir documentos financeiros, gravar quaisquer conversas em que Roberto discutisse seus planos, documentar casos de abuso emocional ou manipulação. O mais importante, ela disse enquanto eu saía, é que você precisa entender que não está impotente. Você foi treinada a acreditar que está, mas essa não é a realidade. Voltei para casa daquela consulta caminhando pelo aterro do Flamengo, observando famílias brincando nos parquinhos, casais passeando com cachorros, idosos alimentando patos no lago. A vida normal continuando ao meu redor enquanto meu mundo estava sendo reconstruído do zero. Naquela noite, Roberto chegou em casa de um humor particularmente bom. Ele almoçou com o irmão e parecia satisfeito com alguma coisa. Estive pensando, ele disse durante o jantar. Talvez devêssemos considerar nos mudar para um lugar menor. Mais fácil de manter, menos caro. Eu sabia que este era o começo. O primeiro passo em seu plano de me isolar, me controlar, eventualmente me descartar. Onde você tinha em mente? Tem um lugar agradável em Petrópolis. Uma residência para idosos, preços bem razoáveis. Residência para idosos. Código para a clínica que eles discutiram na gravação. Gosto daqui, eu disse calmamente. Gosto do nosso bairro. Dos nossos amigos. Que amigos? O tom de Roberto era desdenhoso. Você mal sai deste apartamento, exceto para consultas médicas. A crueldade era casual, automática. Um lembrete de que, em sua mente, eu já havia deixado de ser uma pessoa completa. Eu tenho amigos, eu disse baixinho. Mais do que você imagina. 3 semanas depois, eu estava pronta para o confronto que eu vinha temendo e antecipando em igual medida. Helena me ajudou a entender meus direitos legais. Maria me deu apoio emocional. E eu finalmente encontrei minha voz. Pedi a Roberto que ligasse para os filhos e marcasse uma reunião de família. Ele pareceu satisfeito, provavelmente pensando que eu estava pronta para discutir opções para meus cuidados futuros. Precisamos ter uma conversa séria, eu disse a Sandra quando ela chegou com o marido e os 2 filhos adolescentes. Marcelo veio sozinho. A esposa dele de repente teve outros planos quando soube que a reunião era séria. Eles se reuniram em nossa sala de estar, a mesma sala onde eu os recebi por décadas, onde as manhãs de Natal se desenrolaram, onde celebramos cada marco e superamos cada crise. Eu me preparei por semanas, mas minhas mãos ainda tremiam enquanto eu estava diante deles. Eu sei o que vocês andam planejando, comecei. O rosto de Roberto ficou vermelho. Do que você está falando? Em vez de explicar, peguei uma pequena caixa de som e apertei o play. As vozes deles encheram a sala. Roberto e seu irmão discutindo meu futuro como se eu fosse gado a ser vendido. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os filhos adolescentes de Sandra olhavam para o avô com algo próximo ao horror. O rosto de Marcelo ficou pálido. Pai, que porcaria é essa? A voz de Sandra falhou. Você não pode. Você não pode fazer isso com a mamãe. Ela precisa de cuidados, disse Roberto na defensiva. Cuidados profissionais. Ela tem agido de forma errática, esquecida. Eu tenho agido como alguém que se recusa a ser invisível, interrompi. Há uma diferença.
Fui até a estante e peguei nossa foto de casamento. O jovem casal sorrindo de volta parecia estranho agora. Por 51 anos eu acreditei nisso, eu disse, segurando a foto. Acreditei em nós. Nesta família. Eu dei tudo o que tinha a todos vocês. E nunca pedi nada em troca, exceto decência humana básica. Lenta e deliberadamente, rasguei a foto ao meio. Mãe! Sandra ofegou. Eu não sou um problema de vocês para ser administrado, continuei. Não sou um fardo de vocês para ser descartado. Não sou o alvo conveniente de vocês para manipulação e controle. Fui até a cozinha e voltei com um cofre que comprei na semana anterior. Dentro estavam os cartões do banco que Roberto sempre controlou, o talão de cheques que ele gerenciava, os documentos importantes que ele mantinha seguros de mim. Pai, isso é verdade? A voz de Marcelo estava tensa. Você ia mesmo fazer com que a mamãe fosse declarada incapaz? O silêncio de Roberto foi resposta suficiente. Quero que entendam uma coisa, eu disse, minha voz ficando mais forte a cada palavra. Não vou mais comprar amor com a minha obediência. Não vou mais aceitar desrespeito em troca do privilégio de ser tolerada. Não vou mais fingir que a conveniência de vocês é mais importante que a minha dignidade. Sandra estava chorando agora. Mãe, nós não sabíamos. Vocês sabiam o suficiente. Sabiam que eu estava infeliz. Sabiam que eu estava sendo dispensada e ignorada. Vocês sabiam e escolheram olhar para o outro lado porque era mais fácil do que me defender. Tranquei o cofre e o coloquei na mesa de centro entre nós. De agora em diante, as coisas mudam. Não vou cozinhar refeições elaboradas para pessoas que não se dão ao trabalho de dizer obrigado. Não vou emprestar dinheiro a filhos que me tratam como um caixa eletrônico. Não vou sacrificar minha saúde e felicidade por pessoas que me veem como descartável. Roberto se levantou, o rosto vermelho de raiva. Você não pode fazer isso. Você não entende das finanças, das implicações legais. Eu entendo mais do que você pensa. Aprendi bastante sobre as leis de bens matrimoniais, sobre abuso de idosos, sobre meus direitos como ser humano e cidadã deste estado. Você está sendo manipulada por alguém, ele disse desesperadamente. Não é você falando. Sou exatamente eu falando. Pela primeira vez em décadas, sou eu falando. A sala explodiu em discussões, lágrimas, acusações. Roberto tentou as velhas táticas. Gaslighting, manipulação emocional, ameaças. Sandra vacilava entre a culpa e a defensiva. Marcelo parecia genuinamente chocado com a extensão da traição de seu pai. Mas eu permaneci calma, centrada de uma forma que não me sentia desde jovem. O caos ao meu redor não conseguia tocar a força silenciosa que eu finalmente encontrei. Eis o que vai acontecer, eu disse quando os gritos cessaram. Quem quiser fazer parte da minha vida daqui para frente vai me tratar com o respeito que mostraria a qualquer outro ser humano adulto. Quem não conseguir gerenciar esse nível de decência básica não será bem-vindo na minha casa ou na minha vida. Mãe, você está sendo irracional, disse Sandra em meio às lágrimas. Estou sendo razoável pela primeira vez na minha vida adulta. Isso parece irracional para você porque você nunca teve que considerar meus sentimentos antes. Eles foram embora naquela noite em vários estados de raiva, confusão e o que eu esperava que pudesse ser o começo do remorso. Roberto dormiu no quarto de hóspedes e não nos falamos por 3 dias. Eu pensei que o pior tinha passado. Pensei que tinha conquistado algum tipo de vitória, mas eu subestimei a profundidade do desespero de Roberto e a crueldade de que ele era capaz quando encurralado. 2 meses depois, quando eu estava começando a me sentir orgulhosa dos meus novos limites, quando estava começando a aproveitar a paz de uma casa sem tensão constante, Roberto jogou uma carta que eu não esperava. Ele começou a dizer às pessoas que eu estava tendo um colapso nervoso. Soube disso primeiro pela dona Lúcia, que morava no apartamento em frente. Ela bateu na minha porta uma manhã com uma expressão preocupada e uma travessa coberta. Marília, querida, Roberto me disse que você tem passado por um momento difícil.
Ele disse que você tem dito coisas estranhas, agido de forma paranoica. Trouxe uma sopa para você. Meu sangue gelou. O que exatamente ele lhe disse? Ele disse que você tem o acusado de tentar roubá-la, que você se tornou desconfiada e volátil. Ele parecia tão preocupado com você? Agradeci a Dona Lúcia pela sopa e fechei a porta, com as mãos tremendo de raiva. Era isso, a fase final do seu plano. Se ele não conseguia me declarar legalmente incapaz, ele destruiria minha reputação tão completamente que ninguém acreditaria na minha versão da história. Na semana seguinte, descobri a extensão total de sua campanha. Ele ligou para nosso plano de saúde, sugerindo que eu precisava de uma avaliação psiquiátrica. Ele falou com o Dr. Pinheiro, expressando preocupações sobre meu estado mental. Ele procurou os amigos de Sandra, os colegas de Marcelo, até o carteiro, pintando-se como o marido sofredor de uma mulher cada vez mais instável. O isolamento foi rápido e devastador. As ligações pararam de chegar. Os convites secaram. Até Maria parecia mais distante, sem saber em que acreditar. Sentei-me na minha cozinha uma noite, cercada pelas evidências de uma vida que estava sendo sistematicamente destruída, e senti as paredes se fechando. Era assim que terminaria. Não com um confronto dramático, mas com um assassinato de reputação silencioso. Morte por 1000 sussurros. Mas então me lembrei de algo que Helena me disse durante uma de nossas sessões. A verdade tem peso. As mentiras podem se espalhar mais rápido, mas a verdade tem poder de permanência. Em vez de desmoronar, fiz algo que Roberto não esperava. Comecei a documentar tudo. Cada conversa, cada mentira, cada tentativa de manipulação. Gravei tudo. Mantive um diário detalhado. Salvei mensagens de texto e e-mails. Reuni evidências como um detetive construindo um caso. E então fiz algo que me aterrorizou mais do que qualquer um dos confrontos anteriores. Fui atrás das pessoas diretamente. Liguei para Dona Lúcia de volta e toquei para ela a gravação de Roberto discutindo seus planos. Encontrei-me com o Dr. Pinheiro e apresentei uma linha do tempo da campanha de manipulação de Roberto. Entrei em contato com Sandra e Marcelo e expus, metódica e calmamente, exatamente como o pai deles estava tentando destruir minha credibilidade. A resposta não foi imediata, mas foi profunda. As pessoas começaram a ver o padrão. A narrativa do marido preocupado desmoronou quando confrontada com evidências de sua crueldade calculada. Sandra me ligou 3 semanas depois, chorando. Mãe, me desculpe. Eu não queria acreditar, mas quando você me mostrou aquelas gravações, quando eu realmente pensei em como o pai fala de você. Meu Deus, mãe, o que nós fizemos com você? Marcelo demorou mais para aceitar, mas eventualmente ele também começou a ver a manipulação a que fora submetido. Não apenas a minha manipulação, a sua própria. Roberto o vinha jogando contra mim por anos, usando a dinâmica familiar para manter o controle. O confronto final ocorreu 6 meses depois de eu ter descoberto o plano de Roberto pela primeira vez. Ele chegou em casa uma noite e encontrou suas malas prontas no corredor. O que é isso? Ele exigiu. Isso é você indo embora, hoje à noite. Você não pode me expulsar da minha própria casa, nosso apartamento, que compramos com o dinheiro que eu ajudei a ganhar, que eu ajudei a manter por 51 anos. E de acordo com minha advogada, eu absolutamente posso pedir para você sair. Seu rosto passou pela progressão familiar, surpresa, raiva, táticas de manipulação. Marília, seja razoável. Podemos resolver isso. Terapia de casal, talvez. Eu sei que cometi erros. Você conspirou para me declarar incapaz para poder roubar os bens que ajudei a construir e me abandonar em uma casa de repouso. Isso não é um erro, Roberto. Isso é crueldade calculada. Para onde eu vou? Por um breve momento, um lampejo da velha Marília sentiu pena dele. 51 anos de casamento não desaparecem da noite para o dia, mesmo quando esse casamento se tornou tóxico. Mas então me lembrei de sua voz naquela gravação,
discutindo casualmente meu descarte como se eu fosse um móvel quebrado. Lembrei-me dos meses de gaslighting, do assassinato de reputação, da ausência completa de remorso. Isso não é mais um problema meu para resolver. Ele foi embora naquela noite, e pela primeira vez em décadas, dormi sozinha na minha própria cama sem me sentir solitária. O silêncio não era vazio, era pacífico. O divórcio levou 8 meses. Helena foi brilhante, metódica e feroz na proteção dos meus direitos. Recuperamos o acesso a contas de investimento que eu nem sabia que existiam. Os investimentos de Roberto em criptomoedas, que haviam crescido substancialmente ao longo dos anos, foram divididos de acordo com as leis de distribuição equitativa do Rio de Janeiro. Mas o dinheiro não foi a vitória. A vitória foi acordar todas as manhãs em uma casa onde eu não estava pisando em ovos, onde não estava me preparando para críticas, onde eu podia tomar decisões sobre minha própria vida. Comecei pequena. Pintei a cozinha de amarelo, uma cor que Roberto sempre odiou. Comprei plantas e enchi o apartamento de vida verde. Joguei fora roupas que guardava apenas porque eram práticas, e comprei algumas coisas simplesmente porque gostava delas. Matriculei-me em uma aula de aquarela no Museu de Arte do Rio. Minhas mãos, por tanto tempo dedicadas a servir aos outros, aprenderam a criar beleza por si só. A artrite ainda me desacelerava, mas a pintura me deu um tipo diferente de propósito. A instrutora, Diana, era uma mulher na casa dos 60 anos que havia retornado à arte depois de criar 5 filhos. Nunca é tarde para lembrar quem você era antes que o mundo lhe dissesse quem você deveria ser. Ela disse à nossa turma uma tarde. Reconectei-me com Ruth, minha colega de quarto da escola de enfermagem há quase 50 anos. Tínhamos perdido o contato quando a vida ficou complicada, quando o casamento e os filhos consumiram tudo. Mas quando a procurei, foi como se o tempo não tivesse passado. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com você. Ela disse tomando um café em uma confeitaria em Ipanema. Você era tão apaixonada por tudo. Livros, política, aquele namorado que tocava violão. Quando você deixou de ser apaixonada? Era uma boa pergunta. Quando eu parei de ter opiniões, preferências, sonhos que pertenciam apenas a mim. O relacionamento com meus filhos era complicado. Sandra lutava com a culpa e lentamente começou a me tratar mais como uma pessoa e menos como uma avó conveniente. Marcelo permaneceu distante, dividido entre a lealdade ao pai e o reconhecimento de quão mal eu fui tratada. Mas meu neto, o mais novo de Sandra, começou a me visitar por conta própria. Ele tinha 16 anos, idade suficiente para entender a complexidade familiar e curioso sobre a avó que ele finalmente estava conhecendo como uma pessoa real. Vó, o pai sempre disse que você era só. Sei lá, sem graça? Como se você nunca tivesse feito nada interessante. Ele me disse uma tarde enquanto eu o ensinava a pintar. Mas você fez faculdade de enfermagem nos anos 60? Você trabalhou? Você tinha todos esses sonhos? Eu tinha sonhos, admiti. Esqueci deles por um tempo, mas eles ainda estão aqui. Maria e eu nos aproximamos. Ela assistiu à minha transformação de seu apartamento lá em cima, torcendo por mim em cada decisão difícil. Você me inspira, minha filha, ela me disse uma noite enquanto jantávamos na minha varanda recém-decorada com plantas. Tenho tido medo de namorar de novo desde que meu marido morreu. Mas ver você se recusar a aceitar ser maltratada. Talvez seja a hora de eu exigir algo melhor para mim também. 1 ano depois que Roberto se mudou, fiz algo que não fazia desde minha lua de mel em 1972. Viajei sozinha. Foi apenas um fim de semana prolongado em Ouro Preto, hospedada em uma pequena pousada perto da praça principal, visitando museus e andando por bairros que eu nunca tinha visto. Mas pareceu revolucionário. Cada decisão era minha. Onde comer, o que ver, quando descansar. No ônibus de volta para casa, olhei pela janela para a paisagem passando e percebi algo profundo. Eu não era quem eu costumava ser antes do casamento. Aquela jovem se foi, moldada por décadas de experiências bonitas e dolorosas. Mas eu também não era quem eu fui durante os piores anos.
diminuída e invisível. Eu era alguém totalmente novo. Alguém que sobreviveu à traição e revidou. Alguém que redescobriu seu próprio valor depois de décadas ouvindo que não tinha nenhum. O apartamento parecia diferente quando voltei. Mais claro, mais vivo. As paredes agora tinham minhas pinturas, tentativas imperfeitas, mas honestas, de capturar luz e cor. A cozinha cheirava a temperos que eu mesma cultivava. As estantes continham romances que eu escolhi, não apenas livros de receitas e guias de administração doméstica. Roberto ligava ocasionalmente, geralmente quando precisava de algo. Informações sobre o plano de saúde, ajuda para encontrar documentos, notícias sobre os filhos. Eu era educada, mas distante. A raiva havia se transformado em algo mais próximo da pena. Ele jogou fora 51 anos de parceria pela promessa de controlar bens que não poderia ter construído sem mim. Ele destruiu uma confiança que nunca poderia ser reconstruída. Queimou pontes que nunca mais seria capaz de cruzar. Aos 74 anos, ele estava recomeçando com nada além de dinheiro e a reputação de um homem que traiu sua esposa de 5 décadas. Eu estava recomeçando com autorrespeito, relacionamentos genuínos e o conhecimento arduamente conquistado de que eu merecia mais. Sandra me visitou no meu aniversário de 74 anos. A primeira vez que alguém da minha família reconheceu a data em anos. Ela trouxe flores e um cartão com uma mensagem mais longa do que ela escrevia há décadas. Mãe, eu sei que nunca poderei desfazer os anos em que te ignorei. Sei que participei da campanha do pai para fazer você se sentir invisível. Tenho vergonha da mulher que me tornei quando esqueci que você era uma pessoa completa, com sentimentos e necessidades. Estou tentando ser melhor. Estamos todos tentando ser melhores. Choramos juntas naquela tarde, lamentando os anos perdidos para a disfunção e celebrando a possibilidade de reconstruir algo mais saudável. Marcelo permaneceu mais distante, mas ele enviou uma mensagem no meu aniversário. Feliz aniversário, mãe! Espero que você esteja encontrando paz. Não foi muito, mas foi um reconhecimento. O reconhecimento de que eu existia como mais do que um alvo conveniente para suas frustrações. Mas o momento mais significativo veio 2 meses depois. Eu estava no supermercado na rua Siqueira Campos, o mesmo onde fiz compras para a família por décadas, quando encontrei Dona Helena, uma senhora da nossa antiga igreja. Marília, meu Deus, você está ótima. Há algo diferente em você. Você está radiante. Pensei no comentário dela enquanto voltava para casa, com sacolas de compras que escolhi para mim, para refeições que eu cozinharia porque gosto de cozinhar, não porque alguém esperava que eu o servisse. Talvez eu estivesse radiante. Talvez seja isso que acontece quando você para de se desculpar por ocupar espaço no mundo. 6 meses atrás, tomei uma decisão que teria sido impensável durante meu casamento. Comecei a ser voluntária em um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica no centro do Rio, ajudando outras mulheres a reconhecer os padrões com os quais vivi por tanto tempo. O trabalho era difícil, de partir o coração, mas também profundamente significativo. Essas mulheres, muitas delas mais jovens que minhas próprias filhas, estavam travando batalhas que eu entendia intimamente. Como você sabe quando é hora de ir embora? Uma mulher chamada Cíntia me perguntou durante uma de nossas sessões de grupo de apoio. Ela tinha 28 anos, 2 filhos pequenos e um marido que controlava todos os aspectos de sua vida. Você sabe quando ficar dói mais do que ir embora, eu disse a ela. Quando você percebe que desapareceu tão completamente que não tem mais certeza de quem você é. Quando você entende que aceitar desrespeito não é amor, é autoabandono. Cíntia deixou o marido 3 semanas depois. Ela me enviou uma foto de seu novo apartamento, minúsculo, mais limpo, seguro, dela. As crianças sorriam na foto, e ela também. Trabalhar com essas mulheres me lembrou que minha história não era única. Milhões de mulheres, em todas as idades e fases da vida, estavam lutando para recuperar seu senso de identidade de relacionamentos que as consumiram. Os detalhes eram diferentes, mas a luta central era a mesma.
Aprender a acreditar que você merece mais. Enquanto escrevo isso, já se passaram 18 meses desde que descobri o plano de Roberto de me descartar. 18 meses desde que encontrei aquele gravador e soube a verdade sobre meu casamento. O apartamento está silencioso agora, mas é um tipo diferente de silêncio. Este silêncio me pertence. Não é o silêncio de ser ignorada ou dispensada. É a paz de uma mente que não precisa mais se preparar para críticas ou manipulação. Sento-me à mesa da cozinha pela manhã, bebendo café de uma caneca que diz: "Você importa." Um presente de Maria. Observando o sol nascer sobre o Rio de Janeiro. A horta de temperos na minha janela está viçosa. As pinturas em aquarela nas minhas paredes capturam momentos de beleza que eu poderia ter perdido quando minha atenção estava sempre focada nas necessidades dos outros. O saldo da minha conta corrente reflete uma gestão cuidadosa dos recursos que finalmente estão sob meu controle. A carteira de investimentos que Roberto tentou esconder de mim agora gera uma renda que uso para viajar, comprar material de arte e pequenos luxos que neguei a mim mesma por décadas. Mas a verdadeira riqueza não é financeira. É o conhecimento de que, aos 74 anos, finalmente aprendi a lutar por mim mesma. São os relacionamentos que construí com pessoas que me veem e valorizam como um ser humano completo. São os sonhos que estou perseguindo que não têm nada a ver com as expectativas ou exigências de ninguém. No mês passado, me inscrevi em uma aula de escrita criativa na UERJ. O jovem professor pareceu surpreso por ter uma aluna da minha idade, mas eu lhe disse algo que o fez sorrir. Eu tenho 74 anos de histórias para contar. Estou apenas começando. Os outros alunos, a maioria na casa dos 20 e 30 anos, me tratam com respeito e interesse genuíno. Eles perguntam sobre minhas experiências de vida, minhas perspectivas sobre o trabalho deles, meus conselhos sobre tudo, de relacionamentos a decisões de carreira. Ser valorizada pela minha mente, minhas percepções, minha sabedoria acumulada, em vez de apenas pela minha utilidade como serva, é um presente que eu havia esquecido que merecia. 2 semanas atrás, Sandra ligou com uma notícia que surpreendeu a nós duas. Ela e o marido estavam se separando. Não por abuso ou traição, mas porque se afastaram e ambos mereciam relacionamentos que os fizessem felizes, em vez de apenas confortáveis. Fico pensando no que você fez, mãe. Como você se recusou a aceitar ser maltratada só porque era familiar. Eu quero ser tão corajosa. Eu disse a ela que coragem não é a ausência de medo, é agir apesar do medo. Cada passo que dei para recuperar minha vida me aterrorizou. Mas o terror era melhor do que a morte lenta de aceitar o inaceitável. Marcelo tem sido mais lento para reconstruir nosso relacionamento. Mas recentemente ele me convidou para jantar com ele. Apenas nós dois, algo que não acontecia há anos. Preciso entender o que aconteceu, ele me disse comendo uma massa em um pequeno restaurante em Ipanema. Não só com você e o pai, mas com todos nós. Como nos tornamos pessoas que achavam que era normal tratar você daquele jeito. Foi uma conversa difícil, mas honesta. Falamos sobre padrões familiares, sobre como é fácil parar de ver as pessoas como totalmente humanas quando elas estão sempre disponíveis, sempre complacentes, sempre colocando as necessidades de todos em primeiro lugar. Não sei se posso consertar o que fiz, ele disse enquanto voltávamos para o meu apartamento. Você não pode mudar o passado, concordei. Mas pode escolher como tratar as pessoas daqui para frente. É isso que estou aprendendo também. Cada dia é uma chance de ser melhor que ontem. Roberto e eu estamos divorciados agora. Os papéis foram finalizados há 3 meses em um fórum no centro do Rio, onde uma vez fomos para obter nossa certidão de casamento 51 anos antes. Ele parecia mais velho, menor de alguma forma, quando o vi do outro lado do tribunal. O homem confiante que controlou todos os aspectos de nossa casa por décadas parecia diminuído pelas consequências de suas próprias escolhas. Não nos falamos diretamente, mas nossos advogados negociaram os detalhes finais de nossa separação. Fiquei com o apartamento, ele ficou com sua construtora.
Dividimos os ativos de investimento que construímos juntos ao longo de 5 décadas de casamento. Mas, mais importante, eu mantive minha dignidade, meu autorrespeito, minha capacidade de dormir em paz à noite, sabendo que lutei por mim mesma quando mais importava. Soube por Sandra que Roberto está namorando alguém. Uma mulher na casa dos 60 que ele conheceu através do irmão. Parte de mim sente pena dela. Ela não tem ideia no que está se metendo. Quão charmoso ele pode ser no início. Quão gradualmente o controle e a manipulação começam. Mas isso não é mais um problema meu para resolver. Meu trabalho agora é viver a vida que quase deixei escapar. Ontem, recebi uma visita inesperada. Cíntia, a jovem do abrigo, passou por aqui com seus filhos para me mostrar seu novo apartamento. Maior agora, mais claro, cheio de móveis que eles mesmos escolheram. Eu queria te agradecer, ela disse enquanto seus filhos brincavam com os brinquedos que eu guardo em uma cesta para as visitas do meu neto. Não apenas pelos conselhos práticos, mas por me mostrar como é se recusar a aceitar ser maltratada. Você salvou minha vida. Fiz um chá para nós e sentamos na minha pequena varanda, observando seus filhos darem risada enquanto corriam um atrás do outro pelo meu jardim de temperos. A luz do fim da tarde era dourada, quente em nossos rostos. Você salvou sua própria vida, eu disse a ela. Eu apenas te lembrei que valia a pena salvá-la. Enquanto observava seus filhos brincarem, pensei em todas as mulheres que nunca têm a chance de revidar, que morrem um pouco mais a cada dia, até não sobrar nada além da casca de quem costumavam ser. Que nunca aprendem que o amor não deveria exigir que você desapareça. Pensei na minha própria mãe, que passou 40 anos casada com um homem que nunca reconheceu seus sonhos ou opiniões. Ela morreu aos 71 anos, ainda acreditando que o autossacrifício era a forma mais elevada de amor. Eu me pergunto o que ela poderia ter realizado, quem ela poderia ter se tornado, se alguém tivesse lhe dito que ela merecia mais. Mas também pensei nas mulheres que estão revidando neste exato momento, em apartamentos e casas por todo o Brasil e além. Que estão aprendendo, como eu aprendi, que nunca é tarde para exigir respeito, que a idade não te desqualifica da dignidade, que relacionamentos familiares construídos sobre exploração não valem a pena ser preservados. Esta manhã, acordei naturalmente às 7h30, sem despertador, sem ansiedade, sem uma lista mental imediata das necessidades de outras pessoas a serem atendidas. Fiz café na minha cozinha amarela, cuidei dos meus temperos e sentei para trabalhar em uma pintura que venho desenvolvendo há semanas. É um autorretrato, algo que eu nunca teria tentado durante meu casamento. Nele, estou sentada na minha poltrona perto da janela, a luz da manhã iluminando meu rosto. Meu cabelo está completamente grisalho agora. Parei de pintá-lo há meses, e há rugas ao redor dos meus olhos que falam tanto de tristeza quanto de alegria. Mas minha expressão é pacífica, contente. A mulher na pintura sabe quem ela é e gosta do que vê. Mais tarde hoje, irei à minha aula de aquarela. Almoçarei com a Maria e passarei a noite lendo um romance que escolhi simplesmente porque a capa me intrigou. Pequenos prazeres que parecem revolucionários depois de décadas servindo a todos, menos a mim. Amanhã, começo o treinamento como voluntária no programa de prevenção ao abuso de idosos do Ministério Público. Eles precisam de pessoas que entendam os padrões, que possam reconhecer os sinais, que possam ajudar outros idosos a perceber que não precisam aceitar manipulação e controle como o preço da conexão familiar. É um trabalho que importa. Um trabalho que usa a sabedoria arduamente conquistada da minha própria experiência para ajudar outros a evitar ou escapar de situações semelhantes. Mas esta noite, vou sentar na minha varanda com uma taça de vinho que comprei porque gostei do rótulo, observando o pôr do sol pintar o horizonte do Rio de Janeiro em tons de laranja e dourado. Vou ouvir os sons do bairro, crianças brincando, casais discutindo e rindo, o ritmo eterno da vida continuando ao meu redor. E vou lembrar que esta paz, este contentamento,
esta sensação de finalmente voltar para casa. Para mim mesma, valeu cada decisão difícil, cada momento de incerteza, cada risco que corri para chegar aqui. Para qualquer pessoa que esteja ouvindo esta história, qualquer pessoa que reconheça pedaços de sua própria vida em minha experiência, quero que você entenda uma coisa. Você importa. Seus sentimentos importam. Seus sonhos importam. Seu conforto e felicidade importam tanto quanto os de qualquer outra pessoa. Não importa se você tem 74 ou 47 ou 31 anos. Não importa se você aceita desrespeito há 5 anos ou 50. Não importa se as pessoas que te maltratam são membros da família que você ama ou parceiros com os quais você comprometeu sua vida. Você merece mais. E, mais importante, você tem o poder de exigir mais. O caminho não é fácil. Haverá momentos em que se defender parecerá impossível, quando o medo da solidão parecerá pior do que a realidade do desrespeito. Quando todos ao seu redor insistirem que você está sendo irracional por esperar decência humana básica. Mas eu lhe prometo isto. A paz que vem de finalmente honrar seu próprio valor é maior do que qualquer desconforto temporário de estabelecer limites. A alegria de acordar em uma vida que pertence a você vale cada relacionamento que você perde ao se recusar a aceitar um tratamento inaceitável. Você não é velha demais, dependente demais, investida demais na situação atual para mudá-la. Você não é obrigada a comprar amor com seu silêncio, seu serviço ou sua submissão. Você não é obrigada a atear fogo em si mesma para manter outras pessoas aquecidas. Sua vida não é um rascunho, é esta, a única que você tem. E você merece passá-la cercada por pessoas que te celebram em vez de te diminuir, que te elevam em vez de te derrubar, que veem sua humanidade completa em vez de apenas sua utilidade para elas. Você já viveu algo assim? Você já viu alguém que ama desaparecer em um relacionamento que a consumiu? Você já sentiu o peso das expectativas familiares que exigiam que você sacrificasse seu próprio bem-estar pela conveniência de todos os outros? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Deixe que outros saibam que não estão sozinhos nesta luta. E se esta história tocou algo em seu coração, se te lembrou de seu próprio valor ou te deu coragem para exigir um tratamento melhor, por favor, curta este vídeo e se inscreva neste canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas verdades que muitas vezes não são ditas. Lembre-se, você importa. Sua história importa. E nunca é tarde para começar o próximo capítulo em seus próprios termos. Obrigada por ouvir. Obrigada por me ver. Obrigada por me permitir lembrar a você que você merece todo o amor e respeito que tem dado a todos os outros. O sol está se pondo agora sobre o Rio de Janeiro, pintando meu pequeno apartamento com uma luz dourada. Estou exatamente onde pertenço, em uma vida pela qual lutei, cercada de beleza que criei, em paz com as escolhas que fiz por mim mesma. É assim que a liberdade se parece. É assim que o autorrespeito se sente. É isso que acontece quando você finalmente volta para casa, para si mesma. E nunca, jamais, é tarde demais para começar.